Hello, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar a aula sorrindo para que vocês imaginem que o assunto é maravilhoso e consigam absorver todo o conteúdo. Nós vamos relembrar alguns slides que já foram trabalhados nas aulas passadas, porque é necessário relembrar esses conceitos para ir dando continuidade ao nosso assunto. Relembrando mais uma vez com vocês o que é o período composto por subordinação. Observem o detalhe na cor rosa, que é um período composto, possui mais de uma oração. É por subordinação, já que apresenta orações dependentes uma da outra, ou seja, se eu eliminar a oração principal, se eu eliminar a oração subordinada, ambas não terão sentidos. Elas precisam uma da outra para ter o sentido completo. Relembrando também com vocês como é que essas orações subordinadas podem ser classificadas. Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Para essa nossa unidade, vamos estudar as substantivas. Para a aula de hoje, vamos até a objetiva indireta. 3 nessa aula e 3 na próxima, para que fique mais fácil para vocês assimilar e compreender o nosso conteúdo. Hoje vamos ver a subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Começando então pela oração subordinada substantiva subjetiva, lembrando que eu falei a vocês que ela é considerada subordinada substantiva, porque tem valor de substantivo que nomeia todos os seres. A depender dessa nomeação, o substantivo vai ser classificado em sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto ou predicativo. Para a aula de hoje, nós vamos ver quando essa oração tem o valor de sujeito. Toda vez que a minha oração tiver valor de sujeito relacionado à oração principal, já que eu vou ter um período composto formado por duas ou mais orações, eu vou chamar essa minha oração por esse nome belíssimo: oração subordinada, subjetiva, substantiva, subjetiva, me desculpem. E eu trouxe aqui para vocês o seguinte exemplo. O acontecimento disso é comum. Eu tenho o acontecimento como núcleo do meu sujeito. Eita, professora, não lembro o que é o núcleo do sujeito. Vamos lá. Eu tenho o sujeito, um exemplo. As crianças brincaram no parque. Qual é o meu sujeito? As crianças. Entre as duas palavras, as e crianças, qual é a mais importante? Crianças. Então, a palavra mais importante que faz parte do meu sujeito, eu chamo de núcleo do sujeito. No caso aqui, o acontecimento disso é comum. Eu tenho o acontecimento como sujeito, acontecimento sendo a palavra mais importante que dele faz parte, chamo de núcleo do sujeito. Agora vamos para o período de baixo, período composto. É comum que isso aconteça. Observem a diferença. Eu estou dizendo praticamente a mesma coisa em ambas as frases, tanto no simples quanto no composto. Onde está a diferença? O simples possui apenas o verbo, o composto possui dois ou mais. E observem uma outra coisa, no nosso período composto abaixo, nós temos uma conjunção, a conjunção que. O que aconteceu com o meu sujeito, acontecimento da frase de cima? Virou o verbo acontecer, no caso, aconteça. E verbo é, no caso, a classificação da nossa oração. Lembram que eu disse a vocês que se a minha frase tiver um verbo, eu tenho uma oração, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações. A depender da quantidade de verbos, é que eu faço a contagem dessas minhas orações. Se esse meu verbo aí, ele está no lugar do meu sujeito, que era o acontecimento, virou que isso aconteça, eu vou chamar essa oração de oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela está se relacionando ao meu sujeito. Agora vamos observar aqui a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que vai acontecer? Como o próprio nome já diz, ela vai completar a oração principal trazendo um objeto direto. Observem aí, pesquisas afirmam que o desemprego aumentou.
Eu posso pegar a minha primeira oração, chamada de oração principal, e fazer a seguinte pergunta para ela. Pesquisas afirmam o quê? Como resposta eu tenho que o desemprego aumentou. E aí vocês precisam lembrar aquela regrinha entre objeto direto e objeto indireto, onde o objeto indireto o objeto direto não vem acompanhado por preposição. E eu posso fazer essa pergunta ao meu verbo. O que? A resposta que eu obtiver é o objeto da minha frase. Note que a oração principal traz um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo? Relembrando, aquele que precisa de complemento. Mas nessa parte da oração principal, pesquisas afirmam, a gente não consegue encontrar o objeto direto. Por quê? Porque ele está em forma de oração subordinada. Ele vem na segunda oração. Agora, se eu fosse converter essa frase, pesquisas afirmam o aumento do desemprego. Pesquisas afirmam o quê? O aumento do desemprego. De qualquer forma, temos então uma prova dos 9 em língua portuguesa, mostrando que se trata de um objeto direto. O objeto aumento, virou o verbo aumentar. E toda vez que eu tenho outro verbo, como já dissemos anteriormente, temos uma outra oração, se esse complemento ele é um objeto direto, a oração vira objetiva direta. A diferença agora do objeto direto para o objeto indireto, nós temos o seguinte. Vai completar a oração principal, trazendo agora não mais o objeto direto, e sim o objeto indireto que está faltando ali. Vamos para o período simples. FMI acredita na reação da economia mundial. FMI acredita em quê? Agora eu não posso mais perguntar o quê. Se a minha frase, se a minha oração me permitisse perguntar o quê, eu teria o objeto direto. Mas a partir do momento que ela pede a preposição em, a preposição de, eu tenho o objeto indireto, porque a pergunta para o meu verbo fica: FMI acredita em quê? Ou se a frase fosse: eu preciso de você, eu preciso de quem? Aí seria objeto indireto. Observem o período composto por subordinação que foi criado. FMI acredita, preciso da conjunção, lembram que economia mundial reagirá. O que aconteceu? A frase continua praticamente com o mesmo sentido. O que nós temos de mudança é que ela foi transformada. Eu tinha um período simples e transformei esse período em composto, utilizando aí uma conjunção, que no caso é a conjunção que, para unir essas frases, esses períodos. E eu tenho aí agora uma oração subordinada, já que se eu falar para vocês, FMI acredita, a frase não tem sentido completo, preciso da segunda frase para completar o sentido da principal, provando que é uma oração subordinada. Faço a pergunta, acredita em que? Como resposta eu tenho que a economia mundial reagirá. Sendo assim, eu tenho a classificação desse meu segundo período como oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O que vocês podem observar nessa frase? Que o objeto indireto na reação virou o verbo reagir. Nós tínhamos objeto indireto e passamos a ter oração objetiva indireta. Aí vocês podem perguntar: professor, e como é que a gente vai estar fazendo essa transformação? Facinho, meus amores. Vocês podem observar que em todos os casos, seja ela uma oração subjetiva, objetiva direta ou objetiva indireta, o que vocês precisam fazer é transformar tanto o sujeito, quanto o objeto direto, quanto o objeto indireto em verbo, para assim virar uma oração, já que o nosso conceito de oração gira em torno dos nossos verbos. Espero que vocês tenham entendido. Caso possuam alguma dúvida, entre em contato comigo. Nós vamos continuar explicando esses assuntos e tirar dúvidas na nossa videoconferência de segunda-feira. Peço que anotem as dúvidas de vocês e vocês podem estar aprofundando a leitura de vocês para melhorar os conhecimentos, tanto no assunto da gramática quanto no assunto do nosso livro. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.